Exato. Boa noite, galera. Estamos em live, né, Miguel? Depois de muito tempo aí que a gente não entra aqui no YouTube. E a gente agora está fazendo uma live em paralelo no YouTube e também no nosso Facebook aqui do Arquimonia para trazer um conteúdo legal novo aí para vocês. Boa noite, tudo bom com vocês? Isso. Hoje a gente vai falar, né, Miguel, de um tema super bacana que é relacionando os 5 elementos do Feng Shui com as questões de depressão e ansiedade, correto? Correto, vamos a falar sobre isso, que hoje está muito comum, não é? As pessoas viverem naquela ansiedade, não é? Naquela depressão. A gente vai dar umas dicas, vamos a falar um pouquinho desses sintomas aí, e pode ser que esteja relacionado à casa, não é? Então, a gente vamos a bater um papo aí. A gente não é médico, não, mas a gente é consultor de Feng Shui. Exatamente. E aí a gente Mas a gente tem que procurar todas as possibilidades de terapias que possam nos ajudar, né? Deixa eu ir falando um oi para a galera, porque a gente acabou de começar, então vamos esperar chegar bastante gente. A Vera já está aqui. Oi, Vera, tudo bom? Ela falou que estava muito ansiosa. A Andrea também já entrou. A Rosa, a Aline, que é a nossa aluna. A Simone, a Ana Paula, Ione, Diomar. Oi, Diomar, tudo bom? Diomar também, acho que é nossa aluna. Kelly, nossa aluna. Flávia, tá bastante gente aqui está estudando com a gente. A gente está usando uma plataforma nova pela primeira vez, que aí a gente consegue compartilhar a tela em live, colocar os dois em live, enfim. Usando essa tecnologia, então pode ser que a gente se atropele e erre um pouco hoje, né, Miguel? A primeira vez é sempre diferente, assim. A gente não sabe. Sempre novidade é bom, não? Coisas novas. Exatamente. Exatamente. Realidade é ótimo, né? Vamos na live mesmo, na realidade, enfim, que é assim que as coisas funcionam. Turma, tô achando super legal que fica aparecendo para mim os comentários. Pode mandar comentário. O Alexandre está falando que o tema é muito importante. Realmente, né? A gente gosta de frisar que não somos médicos, né? Não somos contra psiquiatras, nenhum tipo de terapeuta, nem psicólogos. Na verdade, o Feng Shui ele pode diagnosticar essa questão, né? Ele diagnostica, inclusive, essa questão. E a gente pode ajudar também com o entorno, né? Não é só aí com o uso de um remédio que a gente vai conseguir melhoras, né? Inclusive, a gente acha que é importante, sim, você procurar um psiquiatra, um terapeuta, quando você tem essas questões, mas eu acho que não custa de nada você usar também dos conceitos aí de mais de 5.000 anos do Feng Shui, né, dessas técnicas de harmonização, para que esse ambiente te influencie, né, te deixe mais tranquilo, mais relaxado, menos ansioso, né, para facilitar no seu processo de cura, né? A gente tem que abraçar todas as possibilidades, né, Miguel? Correto. Todas são possibilidades. E a gente vai abordar esse tema que é bem latente hoje, mas nesse processo de pandemia. Então, se a pessoa fica muito trancada em casa, essa ansiedade, porque a ansiedade é uma correria contra o tempo, não? Mesmo correndo, agitado, acelerado. Então, a gente diz, como que podemos... a ideia que nosso Feng Shui a gente trabalha e tomar consciência. Não? Então, quando a gente toma consciência, a gente pode começar a equilibrar essa ansiedade, podemos equilibrar essa depressão. Não? Exatamente. Estou vendo bastante gente que acompanha a gente há muito tempo. A Deise acabou de entrar. Deise que me manda mensagem no Instagram, inclusive, que falou que mudou de casa e está sentindo todos os benefícios aí da casa nova. Ela está fazendo a casa nova com todos os conceitos aí do Feng Shui que a gente ensina aí, né, no nosso canal e no nosso Instagram. Vocês estão seguindo a gente no Instagram, né? Vocês sabem que a gente tem postado bastante coisa legal aí, né, Miguel? Tem muita informação bacana. A gente passou um bom período de tempo aí sem postar, mas agora a gente tem o pessoal da equipe técnica aqui, o Jomar, e eles ficam em cima da gente cobrando. Não, vocês têm que postar, vocês têm que fazer. E aí a gente está se dividindo em todos os canais para poder trazer conteúdo relevante para vocês, para ajudar vocês. Mas bom, a gente não estava postando porque o assunto de pandemia, a gente fica um pouco distante, não? Porque você fica em São Paulo, eu fico no Rio. Exato. E aí fica então você temos que manter, não? Pois é a dificuldade. Exatamente. Mas agora a gente está aprendendo essas plataformas, essas tecnologias, para a gente continuar com esse contato, né, e fornecer esses conhecimentos aqui, né? A gente não pode parar.
Miguel, você quer que eu comece por que imagem? Você quer que eu comece com o ciclo construtivo ali dos 5 elementos e as emoções? Só os 5 elementos, os 5 elementos no Não, corpo? O eu que acho você que a gente prefere? poderia. Todo o pessoal que está entrando já conhece o Baguá, não é? Ou não precisa colocar o Baguá? Uhum, Precisa colocar. Acho que a gente poderia começar pelos 5 elementos, tá? uhum, Os 5 elementos, para mostrar os 5 elementos, depois partimos para falar das emoções, não é? E depois do uhum. Eu já compartilhei aqui a foto que eu já deixei preparada dos 5 elementos com as suas respectivas emoções, né? isso. Tá? Você tá Perfeito. vendo, Miguel, a foto? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Maravilha, maravilha. Então vamos começar a discutir sobre esse ciclo das emoções? Vamos começar. Então, os 5 elementos. Então, a gente já, nos canais já falamos bastante dos 5 elementos, o fogo, mas hoje o tema é ansiedade e depressão. Então, a ansiedade, como estamos vendo aí no ciclo, está ligado ao elemento fogo, né? Então, esse elemento fogo é fundamental em nossa vida, porque o fogo é a vitalidade, não é? E o fogo alimenta a terra. Então, se vivimos hoje um estado, hoje, ou a pandemia, mas vivimos muito acelerado, correndo contra o tempo, então vivimos na eterna ansiedade, excesso de fogo. E quando a gente tem excesso de fogo, muito correndo, a gente não consegue estruturar terra. Terra é estrutura emocional, e a própria terra, que é o dinheiro, a matéria também. A terra é o sustento. Então, temos que ver como que vamos equilibrar essa ansiedade e a terra. Outro aspecto, a gente vai embaixo. A gente vê embaixo, nós temos o elemento água, que é depressão. Então, a depressão também é um estado que a pessoa fica caída, não consegue se movimentar. A depressão é um estado mais crônico, ela vai para o síndrome do pânico. Então, o que é o que está detrás da depressão? É o medo. Então, nós estamos aí lidando com interessante, com o eixo de baixo para cima, água e fogo. Né? E dentro do ciclo de controle, a água controla o fogo. Então, será, aí vamos a dialogar, será que detrás dessa ansiedade que vivemos não existe um medo? E será que atrás dessa ansiedade, não existe, o medo não atrapalha essa ansiedade e a ansiedade atrapalha? Então, temos um eixo aí que começa a desestruturar nosso equilíbrio emocional. O medo, como vemos ali, que o medo, que é o elemento água, que a depressão é falta de ânimo, falta de vontade, falta de treino, um objetivo. Então, a saída do medo, dessa depressão, de ficar postrado em casa, não encontrar, é falta de objetivo. Então, qual é o objetivo? A pessoa pode ter perdido o trabalho, perdeu o emprego, perdeu o relacionamento, está doente, mas está no medo de dar uma continuidade, falta de objetivo. E se não tem objetivo, trava a ansiedade. Aí cria um ciclo destrutivo entre medo, água e fogo, medo e ansiedade. Então, eu me pergunto, será que detrás dessa ansiedade não tem o medo de se expor, o medo de continuar a caminhada? Qual é a caminhada que essa pessoa que tem depressão não está conseguindo fazer? Qual é o medo de se expor? Qual é o medo de sair de casa? Qual é o medo de iniciar um novo caminho? De iniciar um novo trabalho? De iniciar um novo relacionamento? De iniciar um novo estudo? Qual é a dificuldade? É falta de água, falta de força. E essa força é uma força mais, não é força física de academia, é uma força mais espiritual, de se conectar para o quê? O fogo. Trabalhar essa energia para quê? Para dar continuidade. Você quer comentar? Encontrar essa força para achar sua missão, né? Isso aí.
Só para contextualizar para a galera que está aqui do canal do YouTube, que às vezes ainda não conhece os 5 elementos, né? Não conhece muito sobre o Baguá, porque tem bastante gente nova que entra, né? Lembrando vocês que isso aqui, os 5 elementos, eles são o princípio do equilíbrio da energia Ti, que é a energia vital, que circula dentro das casas, dentro do nosso corpo, dentro de todas as coisas do mundo, tá? É um princípio aqui da medicina chinesa, do Feng Shui também, tá? O fogo, ele corresponde à área do sucesso no Baguá, né? Que é aquele octógono que a gente sempre mostra. A água, ela corresponde a trabalho, né? Que é aquela partezinha preta lá embaixo do Baguá. Então, essa posição que a gente colocou, ela fica, desses 5 elementos, ela tá de pé, tanto quanto o Baguá. Então, lá em cima a gente tem o sucesso, né? O reconhecimento. Aqui embaixo a gente tem a carreira, né? O trabalho, né? A madeira, que é o verdinho, corresponde à área da saúde da família. Esse eu coloquei de cinza, mas na verdade ele é um cinza bem clarinho, ou branco, ou tons pastéis. É o metal, que fica aqui na área dos filhos, dos projetos, né, da criatividade. E no centro, que é o centro do Baguá, né, onde a gente tem o Ixim, que é o Yin Yang, o equilíbrio, a gente tem a terra, forma quadrada, o amarelo. Essa imagem é muito legal, se vocês quiserem tirar foto dessa imagem, né? A gente até futuramente vai postar essa imagem também no nosso Instagram. Por quê? Porque aqui a gente mostra o ciclo construtivo, ou seja, um elemento alimentando o outro, isso é importante, que fogo aqueça a terra, né? Que a terra estruture aqui esse metal, que o metal faça essa água se movimentar, que a água alimente essa madeira. Isso é um ciclo construtivo. Todos precisam estar em equilíbrio. E aí, além da gente colocar setinhas mostrando o ciclo construtivo dos 5 elementos, a gente coloca a forma do elemento. Eu fiz um quiz muito legal que muita gente participou lá no Instagram. Todo final de semana, durante mais ou menos um mês e uma semana, né? Foram 5 semanas. Eu postei durante o final de semana um quiz de cada elemento, com as suas representatividades. Então, nesse quiz, a gente perguntava o que representava nas emoções cada elemento, né? Se você tirar foto dessa imagem, você vai ter um super conteúdo na sua mão. Você vai entender que fogo é triangular, que fogo é vermelho, que fogo também está caindo na área, como eu falei, do sucesso, e que a emoção do fogo negativa, se você tiver com desequilíbrio, com falta, com falha, é a ansiedade. Então, faz um print dessa tela, tira foto disso aqui, guarda com você, para você ter já esse conteúdo muito interessante, para você poder diagnosticar. A live de hoje, para quem entrou agora, que agora deu uma bombada aqui, a gente está falando sobre como diagnosticar, né, depressão e ansiedade, que estão diretamente relacionadas com 2 elementos muito importantes na planta da casa da gente, no Baguá e nos 5 elementos, que é o fogo, na ansiedade, e o medo, que leva à depressão, na água. Tá? A gente está falando sobre o desequilíbrio dessas pontas. O que são essas pontas? Eu apliquei na minha casa o Baguá, coloquei lá, entendi que o sucesso caiu lá em cima, lá no fundo da minha casa, num banheiro. E que minha cozinha caiu a área do trabalho, que é a água, caiu bem o meu fogão. Então, o que eu tenho? Eu tenho um fogão evaporando a minha água, meu elemento água, né? E lá em cima eu tenho um banheiro apagando o meu fogo. Né? Isso transforma, a sua casa começa a transformar esses elementos num ciclo destrutivo, porque o fogo evapora a água apaga o fogo e a gente fica com falha nos 2 elementos, né, Miguel? E a gente desestrutura esse eixo, o eixo central, né? O eixo fogo, terra e água. E aí a gente descobre isso que o Miguel já falou aqui, sobre esse diagnóstico. Isso, se você tiver esse banheiro lá no fogo, então você tem uma tendência a esse fogo, essa ansiedade, essa correria, e vai desequilibrar toda a sua estrutura emocional. Então, vamos começar a observar o polo oposto, não é? Será que eu sou muito ansioso? Eu estou muito ansiedade? Será que detrás dessa ansiedade eu não tenho medo? Eu sou muito depressivo, eu sou muito depressiva, não sei o que. Será que atrás de isso não tem um movimento? Porque, na realidade, eu acho as duas, elas se encaixam. Uma é oposta da outra. A água é oposta ao fogo. Então, como você deu um exemplo, se a casa, o imóvel, o apartamento, ele tem um banheiro, e no fogo, ele vai acabar isso. E com o tempo, ele vai mexer com essa ansiedade. Ou ter uma piscina atrás, ter um rio detrás da casa também prejudica. E a água também, se eu tenho água, se eu tenho um vazio. Então, esse eixo, um está atrás do outro. Então, se não olhar para a depressão, para tomar remédios e ficar
postrado porque está faltando fogo, tem que estar faltando movimento. Então, o que eu acredito que essa pessoa que está tomando, que está depressiva, está com medo de dar continuidade na vida. Seja o motivo que tiver, não sei qual motivo, a vida não acabou, dá continuidade. Então, essa pessoa, olha, vá lá, se movimenta, acorda cedo, que normalmente a pessoa, quando está no processo de depressão, acaba dormindo muito tarde e acordando muito tarde, ela perde o ritmo de acordar esses hormônios matinais para começar a criar o movimento, um novo caminho, mas não quer. E o fogo, a ansiedade, aí acaba tirando a força. O fogo, ele controla. Eu vou colocar essa imagem, inclusive, aqui. Isso, coloca a imagem dos movimentos, né? Dos movimentos. Então, o fogo acaba controlando. E então, um está detrás do outro. A pessoa vai tratar a ansiedade, mas eu acredito, por que não vamos tratar o medo? Ingerir mais água. A pessoa que está mais ansiosa tem que comer mais água, beber mais água, fazer uma hidroginástica, que seria uma das curas que eu aconselharia. Ela tem que ter força, ingerir mais água, tá? Ela pode, de repente, se comer mais amargo, porque a pessoa que está com ansiedade acaba comendo mais doce para ativar a terra. Aí começa outro desequilíbrio físico. Então, o amargo para comer, quem está com ansiedade tem que comer mais amargo, não? Aí começa a beber mais. Ô Miguel, vamos só explicar esse ciclo das energias, que eu já vou botar a imagem do corpo e a gente fala dos sabores no corpo e tal, porque senão as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Nessa imagem que a gente colocou, que tem um baguazinho e o ciclo construtivo dos elementos, né? Cada elemento, ó, fogo representa movimento, a terra representa estrutura, a direção, né, o rumo, o caminho que você está seguindo é o metal, né, que te fortalece nessa direção. A força, de fato, é a água, que é a área do trabalho, né? E o objetivo fica na área da madeira. Então, quando o Miguel fala, força, levanta dessa cama, vai se movimentar, você precisa acordar cedo, você precisa botar as pernas para andar, pegar essa energia do dia, do começo do dia, né? Para que você ative essas energias que estão em baixa, ele estava relacionando a esses movimentos, a essas energias sutis, né? Essas sutilezas que são energéticas, né? Porque movimento, sim, força, isso é energia. Isso é energia. E aí, você tem aquela imagem do bonequinho? Tem, eu vou colocar. Deixa eu colocar ela aqui para a galera entender que são os 5 elementos no corpo, tá? Ó, essa daqui. Tá vendo? Tem um bonequinho, e aí fica o fogo na parte superior, a água aqui na parte de baixo, né? O metal aqui do lado esquerdo e do lado direito a madeira e o centro é a terra. Então, voltamos que essa ansiedade, que é o que acontece a ansiedade com o corpo? Ele vai afetar aqui nosso coração, vai afetar nossa circulação. E aí, essa ansiedade, começamos a levantar a pressão. Começa a pressão alta, a pressão baixa. Por quê? Porque a ansiedade desequilibra nosso sistema circulatório. A água vai mexer com rim e bexiga. Então, você começa a desequilibrar, vai desintoxicando, o rim fica desligado e aí começa demais, vai perdendo água, vai perdendo sais minerais. E o corpo, ele começa a falar por causa de uma questão emocional. Então, vamos a começar a equilibrar isso, tomar consciência de que a pessoa que está depressiva tem que ter movimento e a pessoa que está com ansiedade, ela começar a tirar força. Ô Miguel, é o fogo que comanda os hormônios, a tireoide? O fogo da tireoide, não, ele está ligado à circulação, claro. Porque daí tem a ver com os hormônios, né? Lançar esses hormônios também da felicidade, né? Da energia. Está muito relacionado aí com a falta de sol, porque o sol é a luz maior, é o fogo maior, né?
Por isso, porque é vitalidade. Então, se eu acordar cedo e sair, você se alimenta da própria natureza. Ah, não, eu vivo na cidade, eu vivo na... Não, mas tem que ter contato. Mas ficar dentro de casa, que o estado depressivo não consegue se alimentar da energia. Aí prefere alimentar-se da energia dos outros. Aí ficando mais doente, chamando a atenção dos outros. E aí fica todo um ciclo destrutivo de falta de coragem de começar também um objetivo. Começar a dar caminhada de novo. Caminhar, qual é o objetivo? Ah, não sei. Vai. Como você deu um exemplo hoje, agora na aula, anota num papel, pega um papel, materializa o que você deseja. Eu quero saúde, eu quero viver, eu quero felicidade, eu quero viajar, eu quero relacionamento. Então, tem que materializar. Ficar no ar não adianta. Ficar envolvido na água, no sentimento e nas emoções negativas, que a água está embaixo. O homem está mostrando está embaixo. E temos que ativar esse eixo. O que vai equilibrar esses elementos, o que vai equilibrar é a terra, a estrutura emocional. Podemos sábado falar dos sabores, não? Então, que são a estrutura, são as raízes. Temos que enraizar, porque o fogo vai alimentar a terra. Então, uma estrutura emocional vai equilibrar. E a terra vai controlar a água. Então, para equilibrar esses dois elementos, é terra, a estrutura emocional, contato com a terra, contato na Botar praia. o pé no chão, literalmente, né? E para o mato, contato, sentar na terra, contato com a terra, caminhar no chão, caminhar na praia, vai depender muito do lugar onde você habite, mas vá para a natureza. É o que vai começar a equilibrar esses dois elementos para poder se alinhar esse corpo, como você vê, um eixo. Exato. A cura é gratuita, né? A cura está na natureza, disponível para todo mundo acessar. A cura está na natureza. Do ponto Então, de você outro imagina, vamos citar um exemplo de uma pessoa em um estado depressivo, né? O que você já até falou aqui no começo da live, a pessoa começa a trocar a noite pelo dia. Ela já está sem fogo, né? Porque o fogo vai dar o movimento para ela, o ânimo para ela ir à luta, para ela encontrar estabilidade emocional, porque o fogo vai aquecer essa terra, né? Essa barriga dela, que dá esse centro, essa estabilidade. O que a pessoa faz? Cada vez mais, num ciclo destrutivo, ela se esconde do sol, que é a luz maior, é o fogo maior, que é quem de fato aí metaboliza, né? Fixa no seu corpo a vitamina D, que é a vitamina da felicidade, e cada vez a gente tem menos vitamina D. Então, olha como a gente faz as coisas cada vez mais errado. Ah, eu tô mais triste, eu vou ficar mais em casa. Ah, eu não quero tomar sol. E aí, cada vez você vai piorando a situação, se afastando desse contato com essa natureza, né? O fogo da natureza, o maior é o sol, né? Então a gente sai, acorda cedo, toma sol, se movimenta. O sol é energia vital, não? Então, se a gente acompanha a natureza, os animais acompanham a energia do sol. Quando amanhece, a coisa você começa a libertar. Nos egípcios, eles honravam o deus sol. Tem várias culturas que honram a energia do sol. Hoje tem uma linha aí que eu não conheço nem só ouvi falar, que é o que se alimenta de prana. Não? O prana não come nada, come a energia do sol. Eu não sei como funciona isso não, mas... Eu também não. Mas existem as pessoas que tentam se alimentar dessa energia, né? Acho que é um pouco extremado isso. Eu não conheço não, mas acho que não estou pronto para esse tipo de alimento não, mas então mas aí falando muito interessante, porque aí se a gente entrar para outra linha, saindo da questão energética dos 5 elementos, da questão energética, a gente vai esse corpo humano, ele me mostra um eixo perfeito de nós, o homem erecto, mas o fogo, ele está ligado à cabeça, está ligado a uma conexão também espiritual. Será que essas pessoas não precisam ter um equilíbrio? Não estou falando do ponto de vista de religioso, que tem que ir para a igreja, mas se centrar. E o que me vai centrar é contato com a natureza. Então, o conselho é começar a procurar uma praça, uma praia, um mato. Ah, mas só final de semana. Então, fim de semana vá para essa natureza. Alimentação também. Come raízes. Em vez de andar comendo coisas industrializadas.
Então, terra, raízes, inhame, cenoura. Mas se você se alimenta com coisas desequilibradas, refrigerante, industrializado, aí piora o estado. Aí vai se alimentar com mais remédios. E remédio não é para remediar, não é para curar. A cura está dentro de você, está dentro de nós. A gente tomar consciência. Qual é o primeiro passo que posso dar? Por lo menos sair desse estado da depressão e ficamos na gangorra, de um lado para o outro, o depressivo, o ansioso, o depressivo, então. E o meio é a terra, estrutura emocional. Esse exemplo foi muito bom, muito prático, porque eu gosto de dar conteúdo práticos para as pessoas começarem, né? Então, por onde eu começo, João Miguel? As pessoas podem estar se perguntando. Eu cheguei até aqui, porque eu acho esse conteúdo muito importante, eu preciso passar ele para minha mãe, para minha tia, ou talvez para a pessoa que esteja assistindo. Então, ó, exercício prático. Lembra que a gente falou sobre os movimentos e as energias? Primeira coisa vamos sair desse medo e dar o primeiro passo do objetivo. Como é que a gente materializa o objetivo da mudança de sair desse estado? Vocês vão pegar um papelzinho e vocês vão escrever: farei caminhadas ao sol na natureza. Ou esse final de semana eu vou ao parque. Ou esse final de semana eu vou à praia. Não sei como está a situação na sua cidade, a gente está passando por um momento de pandemia, né? Então você precisa entender como você vai, tem que ir de máscara, enfim, levar seu álcool gel, né? Da maneira como você puder fazer. Mas o objetivo escreve num papelzinho para materializar que você vai. Ai, tá difícil, tô muito triste, não consigo tirar a pessoa, então eu vou indicar para uma pessoa. Arrasta essa pessoa, acorda cedo e vai, né? Coloca o relógio para despertar. Materializa esse momento, esse horário, né? Acordou cedo? Foi. Vai fazer a caminhada, coloque em movimento, por quê? Porque a energia do movimento é o fogo, e vai tomando esse sol da manhã, né? Eu vi que uma pessoa perguntou, foi Daisy, pode ser o sol da tarde? Pode, Daisy, pode ser qualquer sol, assim, se você conseguir fazer pela manhã, maravilha, o horário que você conseguir, tome a luz do sol. Fez a caminhada, na luz do sol, no final ou na metade da caminhada, não sei o trajeto que você vai fazer, tente sentar um pouquinho, dar uma relaxada, colocar o pé no chão, na terra, num parque, num gramado, numa praça, em algum lugar, ou no quintal da sua casa, que você possa, descarregue essas energias nessa terra. Tem uma plantinha perto, tem natureza, você consegue sentir o cheiro dessa natureza, né? Literalmente abraçar essa árvore que a gente fala. Se exponha às energias desse ti, desses elementos da natureza, né? Na linha eu conheci o mestre Showa. O mestre Showa foi o mestre da cura prânica. E não sei se alguém conhece, mas a cura prânica, uma das curas que ele indicava para o curador, ele sentar na terra e com as costas na árvore e ler livro. Então, sentar na árvore e na terra, você consegue fazer um ciclo, uma troca energética da terra e a natureza, e você sai energizado. Eu fiz várias vezes, faço essa experiência, e vamos falar, medito. Eu não tenho o hábito de meditar, não? Mas se fechar o olho, ficar quietinho, você sente que o corpo ele vibra. Então, faça a prática. Encontre na praça, na praia, na trilha, eu não sei, procura meio e faça a prática. Senta no chão, apoia na árvore e fica lá 10, 15 minutos, lê um livro, escuta um som e sente a vibração. Vai ver como que a energia troca, você começa a se alimentar com essa energia. Exatamente. E a gente está falando as possibilidades, né? A Kelly perguntou: e as pessoas que trabalham o dia todo? Fazer à noite também será válido? Fazer exercícios à noite, fazer caminhada, se colocar em contato com a natureza à noite também vale. Mas, Kelly, você trabalha durante o dia, durante um período aí, né, da semana, segunda a sexta, segunda a sábado. Você tem que ter um domingo para você, né? Você tem que ter algum horário de lazer, de descanso, né? E aí você tem que fazer nesse horário durante o dia, né? Colocar no seu lazer. Ou não sei qual horário que você trabalha, você consegue acordar um pouquinho mais cedo e fazer um esforço, né? Inclusive, é muito rápido, você pode fazer 20 minutinhos, isso pode energizar muito aí a sua vida. Ou não consigo, não vou conseguir fazer. No seu horário de almoço, do seu trabalho, faz uma pausa, toma um solzinho. Então, 1 hora de almoço, a gente geralmente come em 15, 20 minutos, meia horinha, depois a gente sai, toma um sol, fica sentadinho ali na pracinha, sentadinho na área de estar ali do prédio, algum lugar que tem uma natureza, alguma coisa, tomando um sol, se energizando, né? A gente fala muito isso pensando em cidades que
no inverno, especificamente, o sol é agradável, né? Se for pensar na minha cidade antiga, Cuiabá, né, dos meus amigos, fica difícil sentar e tomar um sol em Cuiabá, ainda mais nesse período, nesse tempo, né? E aí, o que você pode fazer, gente? Se não for o contato com a natureza, porque é um objetivo prático e fácil que a gente está dando aqui para as pessoas, para começarem a sair desse movimento, é fazer as outras curas possíveis, né? A gente vai começar a citar agora os sabores, né? Vamos falar dos sabores, Miguel? Porque às vezes a pessoa não sei, tem uma questão que ela não pode sair de casa, ela é idosa, a gente está no meio de uma pandemia. Como é que os sabores podem ajudar as pessoas no quesito fogo e água para equilibrar a ansiedade e depressão? Então, o fogo, quando está desequilibrado com fogo, muita ansiedade, a pessoa tem que ter uma tendência a diminuir o açúcar. Então, tem que comer as coisas um pouco mais amargas. Não? Então, se aquele cafezinho com leite, o refrigerante, porque o açúcar, o doce, ele vai alimentar a terra, mas não cura o fogo. Então, aí ele fica contraditório, não? Porque se aí come mais açúcar, acaba engordando. Não? Aí fica mais ansioso para emagrecer. Então, fica correndo atrás, sempre do final. Não, calma. Diminui um pouco o açúcar, a coisa que tem muito carboidrato. Não? Eu não como açúcar, mas eu como 2 sanduíches. Não? Eu Como diminuí pão o dia inteiro, né? Come bolacha o dia inteiro. o pãozinho da tarde, aquele pão na chapa, eu diminuí porque está levando muito pão, muita massa. Então ele se transforma em carboidrato. Aí vou comer, almoçar, menos arroz, porque arroz carboidrato se transforma em açúcar. Então você tomar uma consciência para equilibrar esse fogo, né? Para controlar esse excesso de açúcar. A água é o salgado, mas o salgado saboroso, no excesso de salgado. Eu poderia também, para equilibrar essa água, comer mais picante, porque o metal picante que me vai alimentar, o metal alimenta a água, ele vai levantar o guerreiro, vai dar mais força. Então, cozinha um pouquinho mais picante para dar força para começar a roda funcionar. Exatamente. Atitude, Anto. O acedo é ligado a essa questão da madeira. Então, você come a coisa um pouco mais acedo. É aquele agridoce. Eu dou exemplo daquela bem interessante, a comida japonesa, não é? Sushi, sashimi, não é? Então, Uma barca, né? Uma barca da comida uma japonesa, por exemplo. barquinha bem interessante. A vezes não é a barca, você pode comer a vezes um executivo bacana, mas vou falar a finalidade deles, porque todo mundo praticamente adora, não é? Porque a comida oriental, ele mistura os 5 elementos e ele mistura os 5 sabores. Então, num prato, numa barca, você vai misturar uma raiz forte com teriyaki, que é doce. Nossa, e aí você mistura o vinagre de arroz com doce. Então, o que acontece? Na comida, você entra, trabalha os 5 sabores. Hoje, os grandes chefs, eles começam a misturar, você vai ver, de repente, mistura um salgado com doce, faz um detalhe de Agridoce, né? agridoce, porque você tem que trabalhar nos sabores para procurar esse equilíbrio. Na realidade, esses sabores são 5 elementos. Então, nossa, que prato gostoso, porque ele misturou um picante com um salgado, o azedo com amargo. Nossa, então você se saboreia disso. Então, eu poderia aconselhar mais amargo, mais picante, um pouquinho mais amargo e mais picante para começar a equilibrar esse estado de depressão e de ansiedade. Então, tudo está aí. Nós estamos passando essa informação para vocês tentar transformar em conhecimento. Para esse, opa, então quando você, de repente, amanhã, você sai, nossa, eu vou comer um pouquinho mais de pimenta, aí você está começando a dar os primeiros passos. Os processos emocionais para transformação são lentos, mas o importante é dar sempre o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, você está pronto para mudar.
Porque não está no Exatamente. outro, está em você, está em nós mesmos a mudança. Exatamente. Deixa eu só fixar na cabeça da galera aqui para todo mundo lembrar. O sabor do fogo, quando a gente está falando de cura pelos alimentos, né? O fogo são os amargos. Então, o que, que é isso? Um cafezinho sem açúcar, ele é amargo. Então, é um exemplo, né? Uma folha verde escura que é amarga é outro exemplo, né? O sabor da terra é o doce, né? Quando o Miguel fala que quando a gente está em um estágio depressivo, ansioso, para a gente não comer mais doce, por quê? Como a gente está com falta desse elemento, que é o fogo, né? Que é o amargo na nossa vida, a gente vai deixar de aquecer essa terra. Então a terra vai cobrar da gente aquecimento, vai cobrar fogo. O que a barriga faz? Lembra lá no homem vitruviano, no homenzinho que eu mostrei? A terra está na barriga. A barriga vai ficar com fome de doce, porque é o que aquece ela. E aí a gente acelera ali comendo mais doce, mais carboidrato. E aí a gente está fazendo errado, a gente está querendo vir de trás para frente, não é de trás para frente. A gente primeiro, quando quiser muito doce, quando tiver com muita vontade de aquecer, a gente não vai correndo fazer um cafezinho e jogar açúcar e adoçante, não. A gente vai fazer um cafezinho e tomar ele amargo, para dar uma acalmada, né? Ou a gente vai arrumar outra maneira de trazer esse sabor. Qual que é o sabor do metal? O sabor do metal é o picante, é a pimentinha, são os sabores picantes, né? Não necessariamente a pimenta. Os temperos indianos, por exemplo, os indianos são um povo que usa muito bem o equilíbrio dos 5 sabores. Inclusive, eles têm os Vedas, que é a origem do Feng Shui, né, Miguel? O curry é um tempero picante, o curry, mas eu acho que O mesmo açafrão, no caso, açafrão, curry, É. pimenta parece que é aquela pimenta, não aquela pimenta baiana que arde muito, mas aquela Isso, tem que pimentinha, aquela controlar. pimenta roça que você coloca em um macarrão na sopa, é uma pimentinha, um toque, não é botar pimenta que vai mudar, mas é um toque. Então, mas essa consciência, nossa, vou tomar pimenta, é a intenção, não? Então, vou colocar um pouquinho de pimenta para ter mais força. Então, o processo começa devagarinho para a coisa mudar. Isso. Só para gente finalizar aqui, Miguel, para as pessoas não esquecerem. Então, falamos dos picantes no metal. Na água são os salgados, não sal em excesso, porque daí estagna, né? A água são os salgados e a madeira são os azedos. Então, suquinho de limão, esse tipo de coisa. Olha, o que a gente tem que fazer? Quando falta o fogo, a gente não alimenta a terra, não é de trás para frente. É de frente para frente, é de trás para frente, literalmente, mas não é de frente para trás, né? Na verdade, a gente vai vir aqui, ó, a gente vai, tá faltando fogo, vou comer lá o amargo que a gente falou. Mas como que eu posso ajudar esse amargo, né? Como que eu posso fortalecer? De manhã, por que você não faz um pouquinho de limão espremido com água morna? Água morna aquece, já é fogo, e o limão é o azedo, que é a madeira. Você precisa de mais madeira para alimentar esse fogo. Aí você começa a entender a história desse ciclo construtivo, por que a gente precisa de um alimentando o outro, e a gente depende de todos eles, né, Miguel? Tudo depende. Eu tenho o hábito de tomar um limãozinho, um limão de manhã. Eu tenho um hábito porque o limão de manhã cedo, em jejum, né? Então, ele vai transformar e ele vai purificar o sangue. Então, quer dizer, o azedo, aí espero mais uns 20 minutos, meia hora, para poder tomar café da manhã. Mas o limão, o azedo, ele vai purificar o sangue, que é uma linha da biochip, tudo isso. Então, o sangue é fogo. Então, se eu mantenho o meu fogo em equilíbrio, então não tenho necessidade de andar comendo muito doce. Então, e aí vou começando a criar o ciclo criativo. A pimentinha, uma pimentinha de repente no macarrão, na carninha, a pimenta rosa, dá um sabor, dá um cheiro. Então, é o sabor da vida. A gente tem que escrever um texto falando sobre isso, saber saborear, apreciar a vida, ver, sentir, cheirar. Então, são detalhes que a pessoa, às vezes, que está na ansiedade, está correndo, não percebe o encanto da vida. A pessoa que está deprimida, ela nem sai para ver o que está acontecendo. Então, está perdendo oportunidades, um porque está correndo e outro porque não está saindo. Então, existe um desequilíbrio, vamos parar, vamos equilibrar isso, vamos aterrar, parar e vamos começar a equilibrar, a ver os valores, aquilo que tem de novo nessa vida. E em vez de sair correndo e não ver a paisagem, que aquela ansiedade sai correndo e não vê, não conheço não, porque não tive nem tempo para parar. Essa ansiedade
inalcançável, não para. É. Almoça correndo, aí resolve almoçar só um prato de macarronada porque é mais rápido, e aquele Sim. prato de macarrão te sustentou o quê, né? Ele trouxe o açúcar do carboidrato e talvez trouxe o salgado, mas não trouxe nem cor, né? Quando a nutricionista fala prato colorido, literalmente ela também tá te falando aí de alguma forma, com conhecimento dela, para você levar os 5 elementos para o seu prato, né? Os A indianos com os Vedas, né? Os indianos com os Vedas, os chineses com o Feng Shui e a medicina chinesa, os japoneses com a culinária japonesa, que é super equilibrada, né? E o brasileiro também. Se você for pensar em uma cozinha mineira, Miguel, de fazenda, né? Eu me lembro muito, eu fui criado muito com mineiro e com paulista do interior de São Paulo, lá em Mato Grosso, né? Quem colonizou o estado. A gente pensa numa mesa farta, né? Do passado, a gente tem arroz, feijão, salada com várias folhas, legumes coloridos, a gente tem a mandioca amarelinha, a gente tem todas as cores ali, né? O mundo moderno fez com que a gente ficasse com preguiça de cozinhar ou de buscar as diferenças, e você vê muita gente comendo um prato com batata frita, carne, uma mandioca, mais uma coxinha frita, sabe esse self-service que a pessoa só se serve no amarelo, por exemplo, né? E aí ela desequilibra, falta as outras coisas, né? É. Aí tem aquele falou que ela toma em jejum, se tomar em jejum limão e não me sentir bem, sentir dor no estômago. No Ok, caso de sentir experimenta. bem, sentir dor no estômago, vamos usar. Adoro maracujá, mas só tomo no almoço, ou seja, sempre com o estômago forrado. Pode ser, Kelly. Kelly, você sabe que eu tinha também muita gastrite, muito refluxo, né? E eu comecei a fazer isso, né? Até seguindo os conselhos do Feng Shui e da medicina ayurvédica, que é indiano, que é a base lá de muito antes do que 5.000 anos do Feng Shui também. E os dois falaram para mim, toma água morna com limão de manhã. No Ayurveda, inclusive, eu acrescentei um pouquinho, uma pitadinha de curry. Fica ruim, não fica gostoso, tá? Gostoso é só o limão. Mas aí eu acrescentei duas coisas, né, Miguel? O picante, né, com o azedo e o quente da água, né? E Para mim, Kelly, nunca fez mal, tá? Para mim, realmente melhorou. Então, existe um mito. Se você você colocou limão com limão também? coloca o limão também. As gotas de limão, a água morna e uma colherzinha pequena de café ali de curry. Misturo tudo e eu tomo todo dia de manhã. Estou fazendo essa mistura há mais ou menos uns 2 meses, mas há 5 anos eu já tomo limão espremido com água morna. E se você procurar na internet, no YouTube, tem vários médicos, inclusive, no YouTube, para a gente não estar falando aqui que a gente não é médico, né? Tem vários médicos que indicam tomar água morna com limão e eles explicam na medicina quais são os princípios, tá? A gente está explicando pelo Feng Shui. Eles vão explicar pela medicina. E não tem nada a ver essa história de, mas eu tenho gastrite, vai me fazer mal. Vai te fazer mal você chupar um limão inteiro, mas as gotas de limão espremidas de manhã com água morna não vai te fazer mal. 10, 15 minutinhos, 20 minutinhos de jejum, depois você toma o seu café da manhã. Isso, aquele experimenta, não vai ter dor, não. Experimenta para Ó, ver. a Gisele está pedindo para a gente falar mais dos Vedas. Gisele, eu vou. Inclusive, quem faz o nosso curso tem esse presente, conhece um pouco mais sobre os Vedas, né? No nosso curso. Mas eu vou convidar uma amiga que é especialista, bem famosa aqui sobre a Ayurveda, e um dia a gente bate um papo com ela, a gente faz uma live com ela, né, Miguel? A medicina Ayurveda ela tem um conhecimento bem interessante, porque ele divide o ser humano em três categorias, Vita, Bata, para ver o que tipo de alimentação. Os Vedas, o Feng Shui nasceu na medicina dos Vedas, não? Porque o Baksu nasceu do Feng Shui, não? Então, os Vedas é uma civilização muito mais antiga da Índia, não? Então, ele tem muito conhecimento, tem massagem na Ayurveda, ele trabalha muito com óleos essenciais. Eu conheço, mas eu não domino muito os Vedas. O que eu conheço é a leitura dos Vaishnavas, os Hare Krishna. Eu já li o Bhagavad Gita, eu acho fantástico. Então, o Bhagavad Gita eu acho um livro espetacular. Tem todo o conhecimento espiritual lá, mas não conheço muito a filosofia dos Vedas. Tem mapa. São conhecimentos que convergem todos ao mesmo caminho Sim, de equilibrar elementos, né, Miguel? tudo tem, cada um tem uma filosofia, não? Então, em cada região, em cada parte do mundo tem as culturas e tem as suas próprias filosofias, não? Então,
Mas a Índia é bem tradicional, tem um conhecimento amplo, não? É muito demorado, não? É muito estudo, mas é importante, vale a pena conhecer. Exatamente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai começar a encerrar nossa live para não ficar muito longo. A gente queria falar um pouco aí para vocês como o Feng Shui pode diagnosticar, né, essa depressão e essa ansiedade pela falta dos dois principais elementos que correspondem à depressão e ansiedade. Ansiedade no fogo, tá? Que é a parte do sucesso no Baguá, e o medo que leva à depressão na água, que é a parte do trabalho. Então, se você tiver banheiro caindo nessas áreas, se você tiver o fogão caindo na área da água, que é a área do trabalho, e o banheiro, por exemplo, que é a água, né, caindo na área do fogo, você tem aí um elemento apagando o outro, né? Então, a gente trouxe para vocês esse conhecimento para entender sobre os 5 elementos, né? E como a falha ou a falta, né, ou um elemento apagando o outro, pode atrapalhar você e pode te levar num ciclo destrutivo a um quadro depressivo ou ansioso, né? A gente queria falar especialmente sobre essas duas questões, que são o mal do século, né, Miguel? São doenças muito graves e hoje estão afetando muitas crônica. pessoas. Mas sem ser Exatamente. Pandemia, fica mais fechado, sem perspectiva, e aí o medo domina, a depressão, síndrome do pânico. Então, no que acreditamos na determinação, da continuidade, não? Nosso propósito de vida, cada um temos um propósito, seja a idade que tiver, porque às vezes são pessoas que já passaram, estão muito adultos, eu já desisti de viver, não é a postura correta, não é uma postura correta, senão, vá na continuidade, tem uma sabedoria, tem uma vivência, porque até espiritualmente você desistir de viver, você está arrumando karma, não? Então você acorda e... Tem que resolver as questões. Eu acredito que tem um propósito e tem uma missão, não sei qual, mas se você está disposta, vai aparecer e vai bater na tua porta, com certeza tenho. Exatamente. Hoje a gente deu tarefinhas para vocês aí que estão ouvindo a gente, né? Quando o Miguel fala aí dos objetivos, das missões, colocar aí num papel o que você quer para sua vida, para hoje, para amanhã, para depois, levanta a cabeça, vai lá ter contato com a natureza, que a gente já falou. Se você chegou agora na live e perdeu, depois você assiste, a gente vai deixar gravado. E as questões também pelos sabores, né? Como ajudar aí na alimentação. Então foram dicas muito importantes, 2 pontos. O ponto dos sabores, né? E o ponto da questão energética do movimento também com a natureza, né? Do contato com a natureza. É isso, turma. Turma não, eu tô acostumado a falar turma porque a gente dá tanta aula e eu falo turma. Mas, pessoal, muito obrigado. Olha a Sônia de Goiânia aqui, mandando um oi pra gente. A Claudinete falando também que toma todo dia água morna. Isso aí, gente. Obrigado, Ana. Obrigado por estar participando aqui. Obrigado a todos vocês que acompanham a gente. A Ana Cláudia está aí. Não é a Cláudia Amplo, precisa. Isso mesmo. E depois vocês podem assistir de novo e mandar para as amigas, enfim, ajudar aí alguém que está precisando de um conteúdo como esse, para não ficar só preso ali, como a gente falou, num remédio, né? Que é só para remediar. A gente quer encontrar a raiz da questão e usar das curas que Deus deu pra gente aí, das curas naturais que estão no nosso meio, no ambiente, para ajudar a nossa vida, tá bom? Boa noite. Boa noite. Beijo para todo mundo. Tchau. E até as próximas lives, aos próximos vídeos. Eu adorei essa ferramenta de poder falar com as pessoas e poder mostrar, enfim. Hoje a gente estava começando, né, Miguel? Eu fiquei um pouco perdido no que fazer, mas na próxima eu já vou estar mais... A produção me ajudou aí, desliga, não desliga, mas a produção... exatamente. A produção está escondidinha aqui, mas eu estou vendo ele escondidinho aqui. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Obrigado. Amém.